Fala galera, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Vamos então para mais uma dose semanal de análise on-chain, né? Na semana passada eu fiquei fora aí, né? Fiquei lá no Paraguai conhecendo aí as instalações de mineração, né, da empresa Evervalue. Foi uma viagem bem bacana. Vou comentar dela no final dessa live aqui, né, que a gente está fazendo. Mas vamos para o que interessa, né? Vamos dar uma olhada aí nos principais dados, no que aconteceu aí nessas 2 semanas que eu fiquei fora. E já adianto que aconteceu coisas bem interessantes e positivas, tá? Positivas aí ao meu ver, tá? Antes da gente iniciar, de praxe aí, de lei, peço para vocês aí que, para quem gosta do meu conteúdo, do meu estudo aí, né, do que eu trago para vocês, deixa o like, se inscreve no canal. Eu tô com a meta de bater 1.000 inscritos nesse canal aqui, pelo menos até o final desse ano. Então me ajude aí a bater essa meta, tá? Deixa aí nos comentários feedback, o que vocês querem ver. Em breve eu vou estar trazendo uma outro tipo de série aqui nesse canal, tá? Relacionada também a mercado de trabalho, Web3, a coisas desse tipo, tá? Eu acho que vocês vão curtir bastante também. Mas é isso, galera. Vamos para o que interessa. Começando aqui, como eu sempre gosto de iniciar aqui, né, a nossa série, falando sobre os ETFs, tá? A gente percebe que na semana passada, né, enquanto eu estava fora, né, foi só eu viajar aí que os ETFs engataram, tá? A gente teve aí uma boa consistência de entradas, tá? Nos ETFs Spot Bitcoin. Um destaque aqui para o dia 13 e para o dia 14, mas, cara, dia 14 aí, 843 milhões de dólares em fluxo positivo, tá? Foi uma das maiores entradas desde a metade de outubro, que a gente não viu um fluxo positivo tão grande assim. Porém, entretanto, todavia, depois que a gente começou a ter mais aí uma escalada nos conflitos aí geopolítico, Trump com as suas falas e tudo mais, né? A gente começou a ver saídas constantes, tá? E da mesma forma que a gente teve uma entrada ali de 843 milhões, a gente teve uma saída também de 708 milhões. Essa saída aqui foi uma das maiores desde o dia ali, de meados do dia 20 de novembro aqui, que foi aquele fatídico dia lá que a gente teve um baita crash no mercado, né? Então, foi uma saída muito ruim aí, né? Foi uma semana muito ruim para os ETFs Spot, essa semana foi horrível, tá? E quando a gente coloca no mensal aqui, a gente percebe o quê? A gente virou o mês, né? A gente estava aí com um mês positivo. Eu lembro que quando eu voltei de viagem, eu abri esse indicador aqui, a gente estava com mais de 1,1 bilhão, né, de dólares aí entrada em fluxo positivo e agora a gente está com cerca de 118 milhões de dólares em saídas, né? Quando a gente pega no semanal fica até mais fácil para a gente ver, ó. Na semana passada a gente teve um fluxo de 1,4 bi e nessa semana uma saída de 1,3 bi. Então, voltamos aí, né? Não vou nem dizer estaca zero porque a gente está no negativo, né? Quando a gente pega nos ETFs spot de Ether, a gente percebe que eles seguiram o mesmo movimento, tá? Claro que de uma maneira um pouco menor aí, né? Porque é um fluxo menor aí que a gente vê, mas os ETFs também de Ether estão no negativo com cerca de 26 milhões em saídas, tá? Se a gente fechar um mês negativo, vai ser o terceiro mês consecutivo de saída dos ETFs de Ether, tá? Porém, uma coisa que eu tenho que visto aqui é que os ETFs de Solana, né, do token Sol aí, eles têm ido na contramão do mercado, tá? E tem aí, de uma certa forma, mantendo essa consistência, né? Como vocês podem ver, a gente teve aí pouquíssimos dias de saída, a gente teve saída no dia 16, né? Mas de resto aí a gente tem tido bons dias de entrada, claro, novamente, com um fluxo bem menor comparado aos ETFs de Ether e Bitcoin, mas tem se mantido no positivo. E quando a gente coloca aqui no mensal, tá? Mensal aí a gente está com cerca de 107 milhões de dólares, né? De fluxo positivo nos ETFs de Solana, tá? Então algo interessante aí que a gente tem visto, pelo menos aqui quando a gente fala do assunto ETF, Sol indo na contramão do mercado, tá? O ponto bacana também que eu soltei até lá no X, né? Que mesmo com essas saídas aí dos ETFs Spot Bitcoin, eles bateram um novo recorde, tá? Recentemente, no dia 10 de janeiro, os ETFs completaram 2 anos de atividade e eles aí atingiram cerca de 7,2% de todo o supply circulante de Bitcoin está na mão desses caras, o que ocasiona aí em torno de 1,4 milhões de unidades de Bitcoin. Então, cara, muito interessante, né? A gente vê como esses ETFs têm fome, como o drive, né, de entrada desse ciclo, né? O drive de compra desse ciclo tem sido esses caras, cara, né? Tem sido os ETFs, esses produtos, né? Então, bem interessante a gente ver isso. Mudando um pouco de assunto e indo aqui para as nossas zonas de liquidez, a gente percebe que o cenário também mudou, né? E aqui mudou, digamos assim, que para o negativo, né? A gente percebe que a partir do dia 13 de janeiro, a gente tinha uma discrepância muito boa entre posições em long contra posições em short, tá? A gente tinha em torno ali de 70 bi, basicamente, em posições em long, contra 33 bi em posições em short. Então, a gente tinha um pouco mais de dobro, né?
de posições em long, o mercado aí otimista, né, contra posições em short. E aí o que aconteceu, né? Ali no dia 18 a gente já teve ali um long squeeze, né, bem concentrado. Depois a gente teve mais um long squeeze ali em meados do dia 20 e agora a gente está nesse processo de lateralização. E o que preocupa é o quê? A gente ainda tem bastante liquidez para ser buscada na zona dos 87 até meados ali de 85, 84 mil dólares, tá? Bastante liquidez. E as zonas ali, quando a gente fala dos shorts, tá? O contrário ali, que seriam para liquidar os shorts, a gente tem um gatilho de alta, começam a aparecer em meados ali de 98 a 97 mil dólares. Então a gente está muito mais perto dessa zona aqui, né? Do que dessa zona aqui. Então é algo que preocupa porque talvez o mercado ainda queira trazer um pouco mais de liquidez aqui para depois pensar em um movimento de alta. E se a gente tiver mais algum gatilho, né, mais alguma fala do meio geopolítico ou até macroeconômico que seja negativa, seja interpretada de maneira negativa para o mercado, e o mercado começa a derreter de novo, se a gente tocar aqui nesses 86, pode ser um estilingue para baixo para a gente fazer mais um long squeeze, né? E olha que interessante, a gente agora está bem como eu posso dizer, a discrepância mudou, diminuiu bastante de posições em long e short. A gente percebe aí que a gente tem 69 bi em posições em long, né? Contra aqui, ó, 62 bi em posições em short. Então, uma diferença mínima aí, né? Só que o problema é o quê? Que a gente está muito mais perto de liquidar essas posições que estão em long do que essas posições que estão em short. Então, é algo que a gente precisa se atentar aí nessa semana aí que vai entrar, né? Nesses próximos dias, tá? Quando a gente fala do Open Interest também, né, a gente teve aqui uma guinada do Open Interest aqui desde o dia 1º de janeiro, saindo de 54 bi para 66 bi, ou seja, pouco mais aí de 12 bilhões de dólares acrescentados em Open Interest. Depois, quando a gente começou a ter esses movimentos de liquidação, né, as posições foram se fechando, sendo liquidadas e voltamos para 58 bi, tá? Então, também é algo que a gente tá de olho aqui. E aqui também é um gráfico bem interessante que eu sempre gosto de trazer nas minhas análises, né, que ele mostra as principais zonas, tanto das zonas de indicadores aí técnicos, quanto de zonas aí de indicadores on-chain, tá? E o que a gente percebe? Falando aqui, primeiramente do True Remain, que é essa linha azul, né? Que o que é o True Remain, para quem não se recorda, é o preço médio dos investidores ativos, tá? Esse indicador ele tira as moedas perdidas, tira, né, vários outros ruídos e deixa aqui apenas os investidores que eles consideram ativos. E a gente percebe que o preço médio aqui ele deu uma caidinha aqui, né, para 80,7, mas segue aqui bem estável, tá? Desde ali de novembro do ano passado, tá? Bem estável aí. E aí a gente vê o quê? A linha pontilhada aqui é o primeiro desvio padrão aqui do short term holders que está na casa dos 84 mil dólares, tá? E aqui, bem interessante porque no dia 15, a gente tem aqui essa zona aqui, essa linha vermelha, que é o preço médio dos investidores de curto prazo, né, dos short term holders, né, o realized price dos short term holders. Primeiro ponto que a gente vê aqui, eles têm diminuído esse realized price, esse preço médio, ou seja, eles continuam comprando, né? Só que aqui no dia 15 a gente chegou muito perto de romper essa zona. E depois o que aconteceu? Deixa eu até dar um zoom out aqui, ó. A gente derreteu com o preço, tá? Então essa zona aqui, esse preço médio aqui dos short term holders continua sendo uma zona de resistência muito forte, tá? E é muito interessante isso, eu já tenho falado até desde o ano passado que a gente fique acima, tá? Dessa zona aqui dos short term holders, que quando vocês percebem aqui, ó, depois que você rompe, ela se torna uma zona de suporte muito boa. Toda vez que o preço toca, ela se torna uma zona de suporte. Aqui a gente teve um falso rompimento, depois foi, ó, falso rompimento, depois foi, e aqui foi quando ali em meados de outubro, quando a gente realmente teve um rompimento confirmado, né? Então seria muito interessante que a gente caminhasse, tá, para essa zona, para acima do realized price do short term holders. O bom é o quê? Que esse preço médio tem caído, né? A gente percebe, ó, em novembro a gente estava na faixa dos 105 mil dólares, né? E agora a gente já está em 96 mil dólares. Isso é bom porque cada vez mais fica perto aí, fica mais fácil da gente romper isso daí. Mas, né, a gente precisa ter gatilhos de alta para a gente conseguir alcançar isso, tá? Galera, um ponto também que me chamou a atenção aqui, né, que a gente teve um gatilho muito grande ontem no Realized Profit and Loss, tá? A gente teve uma realização de prejuízo bem interessante aqui, ó, no dia ontem mesmo, dia 23 de janeiro, a gente teve pouco mais de 1 bi realizados em prejuízo, tá? Foi um spike aqui bem grande aqui, né? E quando a gente traz para bitcoins, foram cerca de 11 mil bitcoins, 11,8 mil bitcoins, tá? Realizados aí em prejuízo, tá? Então foi um movimento assim que chamou bastante atenção, tá? E aqui é aonde começa, né, o tema dessa live aqui, né, que eu até coloquei no título aí para vocês.
é aonde a gente começa a ficar que eu comecei a ficar de certa maneira otimista, tá? Quando a gente fala aqui, né, dos long term holders. Esse indicador aqui é o holder sentiment, né, que basicamente ele mede, né, o sentimento dos long term holders, se eles estão com um sentimento positivo no quesito de acumulação ou um sentimento negativo no quesito de distribuição. E o que que a gente percebe, tá? Desde ali de meados de julho, né, junho ali, os long term holders estavam com um sentimento negativo ali no quesito acumulação. E o que que aconteceu recentemente? Isso foi rompido, tá? E aí eu trouxe vários indicadores aqui para a gente tratar desse tema, tá? O outro indicador que eu trouxe aqui, ele mostra, né, a média aí a média de movimentação das moedas que estão há mais de 6 meses paradas, ou seja, né, dos long term holders, né? A gente percebe o que? A gente teve um pico ali em meados do dia 23 de novembro e depois a gente teve uma queda bem forte nessa movimentação, ou seja, long term holders pararam de movimentar suas moedas, pararam, entre aspas, né, de liquidar suas moedas ali. E olha que interessante, quando a gente pega aqui o net position, né, numa variação dos últimos 30 dias, ele voltou a ficar no positivo. Ou seja, long term holders voltaram a acumular, mas voltou mesmo, Bruno. Olha isso daqui, ó. Olha que bacana isso daqui. Para quem acompanha as causas aqui, né, que eu passo essas lives, sabe que eu sempre trato muito aí desse assunto, né, desse gráfico aqui, né? Para quem não se recorda, esse gráfico mostra aqui a acumulação dos long term holders com os short term holders, né? Então percebe que os long term holders sempre acumulam em momentos de lateralização ou de queda do mercado e começam a liquidar as posições quando o mercado começa a subir, começa a crescer, né? Mesma coisa aqui, ó, lateralização, long term holders acumula, mercado começa a subir, long term holders começa a liquidar. E olha que bacana, né? Desde ali do dia 16 de julho, long term holders estavam liquidando as suas posições. E o que que aconteceu recentemente? A curva foi invertida, tá? Se a gente coloca no pico máximo aqui que aconteceu no dia 19 de janeiro, o long term holders adquiriram desde ali do dia 12 até o dia 19, 188 mil unidades de Bitcoin, tá? E o que que isso significa? Significa que para eles esse preço que o Bitcoin está, esse momento que o Bitcoin está interessante para acumular. Ou seja, eles podem estar pensando o quê, né? No raciocínio aqui, que o Bitcoin tem margem para novas altas, né? Então eles estão acumulando agora, que talvez possa ser o mesmo processo aqui de lateralização, né? Então isso me trouxe muito um sentimento muito positivo, né? Porque esses caras eles são estratégicos, eles não erram, né? Pelo menos até o momento nunca erraram, né? Então eles acumulam de uma maneira muito forte aí, tá? Então isso me deixou bem positivo, me deixou bem confiante aí, e é o que eu quero que isso mantenha, tá? Até agora não foi uma acumulação tão grande, né? Vamos dizer assim, mas eu quero que isso mantenha, que isso vá escalando aqui, nem que escale de maneira de pullback, né? Fazendo pullback, escala, fazendo pullback, escala, né? Então, bem bacana isso, tá? E quando a gente traz aqui pro contrário dos short term holders, né? Esse gráfico aqui ele mostra, né? Esses short term holders aí, a quantidade de supply na mão dos short term holders que está no prejuízo, tá? Que a gente percebe lá no fatídico dia lá, 20 de novembro, quando a gente teve aquele crash todo, a gente tinha em torno de 5 milhões de unidades de Bitcoin na mão dos short term holders, dessas 5 milhões, a gente tinha em torno de 4,9 no prejuízo, tá? Então, basicamente 99% do supply na mão dos short term holders estava no prejuízo. E o que que aconteceu? Tá? Agora a gente tem aí em torno de 3,6 milhões de unidades no prejuízo contra 5,6. Então, metade do supply aí dos short term holders está no lucro. E deu uma crescida, né, com essa recente queda, né? Porque a gente estava bem melhor, né? Bem melhor. Mas é algo ainda relativamente bom, tá? Aqui quando a gente pega o RPD, para quem não sabe o que esse gráfico significa, tá? Ele basicamente mostra o preço, tá, da última movimentação de cada Bitcoin, né? Então a gente percebe aqui, por exemplo, aqui a gente tem 129 mil unidades de Bitcoin que foram movimentadas pela última vez nos 63 mil dólares, né? Então é um gráfico bem bacana. E a gente percebe o que? E ele divide o que? Linhas vermelhas são bitcoins na mão dos short term holders, linhas azuis são bitcoins na mão dos long term holders, né? O ponto interessante aqui é que basicamente todos os níveis de preço aqui tem bitcoins na mão dos long term holders, tá? Então esses bitcoins eles foram graduados aí, foram graduando durante o período e agora a gente tem bitcoin na mão dos long term holders, tirando esse último candle aqui que seria o all time high que foi na casa dos 124,2 mil dólares ali quando o bitcoin bateu esse preço, né? Mas todos os níveis agora tem bitcoins na mão dos long term holders, tá? O maior candle aqui dos long term holders está na casa dos 104 mil
dólares, tá? Que a gente tem em torno de 257 mil unidades de bitcoins na mão desses players, né? E quando a gente fala o contrário, short-term holders, desconsidera esse candle aqui, que isso daqui é ruído, tá? Da Coinbase, daquela movimentação da Coinbase que a gente teve ano passado, tá? Mas a gente pode falar desse daqui, que tá na faixa aí dos 86 mil dólares e pode servir por enquanto aí como um suporte, tá? Para segurar o preço, caso o preço tente romper. A gente tá bem ali né, basicamente na risca disso daqui, né? Então pode servir aí de um suporte bem interessante, tá? Um outro ponto interessante também, a Glassnode solta esse relatório aqui a cada 15 dias, né? É que a gente percebe aqui os cohorts, né? Carteiras que tem 1 Bitcoin, carteiras que tem 1 a 10 Bitcoin, 10 a 100, 100 a 1K, 1K a 10K e 10K acima, tá? A gente percebe aqui que carteiras de 1K, de 1 Bitcoin até 1K, todas estão distribuindo as suas posições, porque como vocês podem ver, estão vermelhas, tá? E carteiras de 1K acima, não vou dizer que estão acumulando, mas estão de maneira neutra, tá? Pode ver que está bem amarelinho aqui. Então isso é algo também que não é tão interessante assim, tá? Então é algo que a gente tem que ficar de olho também. E agora saindo um pouco, né, do nosso Bitcoin aí, dando uma olhada aí, o que está acontecendo dentro do mercado aí, só aquele overview bem rápido, né? Que o meu foco sempre da análise aqui é no Bitcoin, mas quando a gente vale a pena a gente sair um pouquinho também do Bitcoin de vez em quando, tá? Quando a gente pega aqui os últimos 30 dias aqui, quando a gente pega as principais categorias, a gente vê que a principal que está se destacando aqui é a categoria de RWA. Quando a gente pega os tokens aqui, tá? Nos últimos 30 dias, o que a gente tem aqui? A gente tem essa Dusk, né, no caso, Chex aqui, Token, eu acho que aqui o time de marketing estava com bastante preguiça aqui para fazer o nome do projeto, né? Mas assim, bastante projeto aqui, né, de RWA nos últimos 30 dias tendo uma certa valorização, né? Essa Dusk, no caso aqui, está segurando bem, com 221% de valorização nos últimos 30 dias. Nos últimos 7 dias, também segura também com cerca de 15%. Até o Sky, né, que foi o rebrand, né, daquele projeto antigo, até esqueci o nome aqui, também tendo uma valorização, tá? Quando a gente volta de novo lá nas narrativas, né, a gente percebe que nos últimos 7 dias, nada performando bem. E Prediction Markets aqui é impressionando porque com saídas aí com uma das piores performances aí dos últimos 30 dias, né? O problema aqui de Prediction Markets é que os principais projetos desse nicho, né, que é a Cauchy, nossa, até fugiu o nome aqui que eu tinha separado aqui, é a Polymarket, né, a principal aí, eles não têm token, pelo menos ainda, né? Então, é bem difícil quando a gente pega essas narrativas aqui, né, são apenas projetos que têm tokens, né? Então, e não são os maiores, tá? Mas bem interessante também a gente ver, tá? E falando de Prediction Markets, o setor bate mais um all-time high em volume, tá? Como vocês podem ver aqui, ó, Cauchy aí com 2.1 bi, Opinion com 1.9 e Polymarket com 1.7, né? Mesmo Polymarket sendo, entre aspas, a mais conhecida aí do setor, ela em terceiro lugar no quesito volume, tá? E destaque para Cauchy aí, quebrando tudo, né? Quebrando tudo e mais um all-time high aí, um total aí de 6 bi em volume, pelo menos é o que esse indicador da Duni fala aqui pra gente, né? Mais um all-time high aí em volume, tá? Quando a gente vem aqui pro setor de altcoins, né, como eu mostrei para vocês aqui, performance bem ruim nos últimos 90 dias, quase nada aqui, o Alt Season Index marcando 32 pontos, né? A gente vê alguns projetos aqui se destacando como River, Ryan, essa Mix Finance aqui e alguns dinossauros aqui, né? Chillings, Monero, Dash, né? Outros projetos relacionados à tokenização, Pax Gold, Tether Gold, né? No caso aí, surfando essa alta do ouro aí, né? Layer Zero também, né? Interessante aqui, Sky, Zcash, né? Bastante projeto dinossauro aqui tendo uma boa valorização, né? Mas de resto aí, como vocês podem ver, bem ruim aí, né? Ainda quando a gente fala do setor de altcoins como um todo, tá? E isso nem preciso dizer, né? No mês passado a gente tinha em torno de 61,7 milhões de tokens, né? Indexados, e nesse mês aí a gente já subiu para 63,5 milhões. E tem gente que fala que dentro desses 63 milhões de tokens achou um token que vai valorizar 60.000% aí. Mas enfim, né? É isso, né? Bom, galera, e pra gente finalizar aqui, né? Como a galera sabe, na última semana eu estive ali, lá no Paraguai a convite do time da Evervalue, né? Para conhecer ali a estrutura deles, né? De mineração ali, né? As plantas de mineração deles. Foram em torno de 1.300 quilômetros percorrido dentro do Paraguai, 5 cidades diferentes. 4 hotéis que é aí que eu fiquei. Foi uma viagem, assim, cansativa, mas muito boa mesmo. E o que eu posso adiantar para vocês é que eu fui surpreendido de uma maneira muito positiva, tá? Eu não esperava que eu veria, né, o que eu vi dentro desse projeto. E aí eu fiz um vídeo que vai ser lançado no Instagram, para quem não me segue, segue lá, que vai ser lançado na semana que vem, dando um overview
bem direto ao ponto ali de tudo que eu vi nessa viagem, de como que funciona a estrutura dos caras e, cara, fiquei bem feliz aí com o que eu vi, tá? Claro, é uma experiência única, você tá dentro de um contender, né, de mineração, você vê como que funciona a parada, é único mesmo, é muito bom mesmo, tá? E fiquei bem feliz mesmo, tá? Com o que vai ver. Então, segue lá no Instagram que semana que vem eu vou postar esse vídeo. E por último aqui eu queria falar da Neobankless, tá, gente? Mais uma vez trazer para vocês, porque eles implementaram aí, né, uma atualização muito bacana, né? Eu fiquei na semana passada, como eu disse, no Paraguai e eu só utilizei o cartão da Neobankless lá, cara. Primeiro porque o dólar, o spread de dólar lá é o menor do mercado, tá? O menor dólar do mercado ali, o melhor câmbio é dentro da Neobankless. E segundo que toda compra que eu fazia, eu ganhava cashback em ações tokenizadas, tá? Então, cara, comprava uma cervejinha, ganhava um pouquinho da Apple. Pagava o almoço, ganhava um pouquinho da Nvidia. E isso é para implementar no dia a dia, né? Ontem mesmo eu abasteci o carro, ganhei um pouquinho da Google em cashback. Cara, isso é uma ideia para mim genial, genial porque te força a investir sem você de maneira automática. Imagina toda a comprinha que você faz, comprar o pão de cada dia, ir no mercado, pôr gasolina no carro, você ganha ali um cashbackzinho, né, em ações. Isso é muito, para mim foi uma ideia muito genial e tem sido aí o meu cartão preferido que eu tenho usado, tá? Preferido mesmo. Então, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, vai lá, cadastra, utiliza, tá? Porque vale muito a pena mesmo. Então é isso, queridos, espero que vocês tenham gostado dessa dose semanal de análise on-chain. Volto na semana que vem com mais dados aí interessantes do mercado. Não esqueça de se inscrever no canal, deixar aquele like, tá? E é isso, time. Tamo junto e vamos pra cima.